Bem, pessoal, então, o que nós tivemos agora foi a oportunidade de conversar com o Ricardo Riso, e dando continuidade, né, prosseguimento ao programa, né, a gente continua com, vamos chamar assim, um bate-papo dentro do contexto da própria Unesco, mas agora trazendo o amigo Glauco, que está ligado diretamente, né, ao Programa de Ciências Naturais do escritório da Unesco. O Glauco está aí à tela. Glauco é biólogo, é mestre em ecologia pela USP, né, pela Universidade de São Paulo, tem mais de 20 anos de experiência em conservação da biodiversidade e gestão de recursos hídricos, possui especialização em manejo e conservação de áreas protegidas pela Universidade Estadual do Colorado, nos Estados Unidos, e manejo em bacias hidrográficas, né, pela Unesco, na Holanda, em 2007. Tem trabalhos aí por mais de 15 anos em diferentes ONGs, a da Nature Conservation e a WWF, por exemplo, e gerenciou aí parcerias com instituições financeiras e inúmeras e grandes corporações. Atualmente trabalha junto ao escritório, né, oficial de projetos de ciências naturais da Unesco, e está envolvido aí com outros projetos, ou já trabalhou em outros projetos, como o GEF do Pantanal, GEF da Amazônia, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e esteve na coordenação do 8º Fórum Mundial de Água, e trabalhou também na Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. Glauco, por gentileza, né, traga aí nossas informações acerca do escritório da Unesco, principalmente ligado ao Programa Internacional de Geociências e Geoparques. Então, um bom dia, amigo. Muito obrigado, pessoal. Bom dia. Eu também, antes de mais nada, quero agradecer o convite e parabenizar o excelente trabalho que vocês têm feito, né, Marilda, Marcos. Quando eu vi essa programação, né, nesses 4 dias ali, eu fiquei muito contente, porque ele captura exatamente tudo aquilo que eu estava imaginando e querer aprender mais como é que está essa agenda de geoparques, né? Assim como o representante do Ministério, né, de Relações Exteriores também, que me antecedeu, a gente tem agendas concorrentes, né? Então, eu ainda novo na Unesco, né, desde o início do ano, eu me deparei com um mandato bastante extenso, né, de Ciências Naturais da Unesco, e há muito tempo eu estava querendo me envolver mais nessa agenda de geociências e geoparques, e eu vi, né, nessa semana, né, nesses eventos que estão sendo promovidos por vocês, uma excelente oportunidade também para aprender. Eu estou mais aqui como um aprendiz do que alguém que vai passar informações, né? Então, eu agradeço muito, acho que está muito rica a programação, viu, Marcos? E parabenizo aí, agradeço o convite, tá? Eu sou novo aí na comunidade de geoparques, né, de geociências, eu estou ainda me familiarizando. Gostaria aqui de compartilhar a minha tela, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Infelizmente, minha internet está um pouco instável, né? Tomara que não consiga, que eu tenha realmente condições de apresentar isso sem grandes interrupções, tá? Gostaria só de confirmar se vocês estão vendo a minha tela, né? Porque eu realmente agora não consigo ver. Sim, aí pronto. E você expandiu agora, perfeito. Pode continuar. Tá, vocês estão vendo a tela cheia, né? Sim. Ótimo. Bom, então, como eu me apresentei, né? Eu sou Glauco Kimura de Freitas, oficial de projetos de Ciências Naturais da Unesco no Brasil. Preparei um pequeno conteúdo, né, para essa apresentação de hoje, iniciando com um contexto, né, sobre a Unesco, Ciências Naturais na Unesco e o Programa Internacional de Geociências e Geoparques. Depois, falar um pouco sobre o papel do escritório da Unesco junto aos aspirantes e projetos de geoparques, que é o título, né, dessa apresentação, que é a demanda, né, que me foi colocada, e algumas considerações finais, tá? E antes de mais nada, é importante lembrar, né, o que faz a Unesco, né? A Unesco é um organismo, né, parte da Organização das Nações Unidas, dedicada para a educação, ciência e cultura, e ela foi criada, né, num período muito conturbado da nossa história, né, em 1945, naquele período do pós-guerra, um período muito delicado, né, onde a gente estava assim vivendo na pele os efeitos de uma guerra mundial, né?
E, realmente, a Unesco surge no momento de que a Assembleia da ONU realmente reconhece que não dava para vivenciar uma nova experiência como aquela, né? Nunca mais queremos passar por isso. E aí a Unesco surge nesse contexto de paz, né? De disseminar uma cultura de paz entre os homens e as mulheres e de reconstrução, né? De mentalidades, né? De paz. E aí isso se dá através da educação, ciência e cultura. O S da Unesco é de science, né, de ciência, e ele acabou entrando até posteriormente, né? Inicialmente era mais educação e cultura, e depois ciência entrou. Então, essas são os 5 setores, né, as 5 áreas de atribuição da Unesco, que é educação, cultura, comunicação e informação, e ciências, que se subdivide em ciências humanas e sociais e ciências naturais, né? Nós temos alguns programas internacionais na área de ciências naturais, né, que é o programa Homem e a Biosfera, que cuida da agenda de reservas da biosfera. Nós temos o Programa Internacional de Geociências e Geoparques, que é o tema hoje, né, dessa nossa conversa. Nós temos o Programa Hidrológico Internacional, PHI, e nós temos a Comissão Oceanográfica Internacional, COI, que cuida da agenda de oceano. E certamente esses programas internacionais de ciências naturais acabaram moldando, né, o escopo de atuação do Programa de Ciências Naturais no Brasil, que eu estou à frente atualmente. Então, em Ciências Naturais, aqui na Unesco do Brasil, nós trabalhamos nessas 6 frentes de trabalho. Ciência, Tecnologia e Inovação, que inclui aí uma agenda de ciência, estrito sensu, hard science, né, ciência dura, STEM, que é ciência, tecnologia, matemática, engenharia. Trabalhamos com a agenda muito forte de patrimônios mundiais naturais e reserva da biosfera, em articulação muito forte com o programa MAP, né, lá na sede em Paris. A agenda de recursos hídricos, né, de água, em articulação estreita com o Programa Hidrológico Internacional. Ciência oceânica e zonas costeiras, em articulação estreita com a COI, Unesco Paris, lembrando que nós teremos a década, né, da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, que começa ano que vem, então essa agenda está bastante carregada no momento. Temos a agenda de biodiversidade e a agenda de geociências e geoparques, em articulação com o Programa Internacional de Geociências e Geoparques Globais da Unesco, que é o que eu vou detalhar um pouco mais agora. O Programa Internacional de Geociências e Geoparques, né, que tem assento lá na sede em Paris, ele se subdivide em 2 pilares, né, o Programa Internacional de Geociências e os Geoparques Globais da Unesco. Esse Programa Internacional de Geociências, ele foi criado em 1972 e ele funciona como uma enorme rede mundial de geocientistas, especialistas, que possuem uma capacidade intelectual notável e que ajuda a lançar as bases para o futuro do nosso planeta, com foco em 3 sub-áreas, né? Extração responsável e ambiental dos recursos, resiliência e preparação contra perigos naturais e adaptabilidade frente às mudanças climáticas. Já o pilar de geoparques globais da Unesco funciona como se fossem laboratórios práticos, né, de desenvolvimento sustentável que promovam o reconhecimento e a gestão do patrimônio da Terra por meio dos geoparques, né. Então, seguindo o endosso dos Estados-membros, né, esse Programa Internacional de Geociências e Geoparques é implementado por meio de 2 grandes cooperações, com a União Internacional de Ciências Geológicas, IUGS, e a Rede Global de Geoparques. Especificamente, o Programa Internacional de Geociências, como eu já mencionei, ele funciona como uma grande rede, né, de especialistas, e ele apoia pesquisas e capacitação em geologia e geofísica. E esse programa, então, é o carro-chefe da Unesco, porque a Unesco, não sei se todos sabem, é a única organização das Nações Unidas que tem mandato para apoiar as pesquisas e capacitações em geologia e geofísica.
Por isso que esse programa, ele é o carro-chefe, foi criado nesse contexto. Esse programa, ele apoia projetos de pesquisas geológicas nesses 5 temas, né? Recursos terrestres, mudança global, riscos geológicos, hidrogeologia e geodinâmica. Todos os anos, né, esse programa ele recebe propostas de projetos. Hoje tem uma base de 42 projetos apoiados por esse programa, nesses 5 temas, né? E todos os anos esse programa apoia cerca de 30 projetos, 30 submissões de pesquisas, né, através de convocatórias que são lançadas anualmente no site. Esse ano, por exemplo, a convocatória se encerra em 15 de outubro para os projetos de 2021. Né? Aqui eu coloquei até, inclusive, o link para quem tiver interesse, né, de saber mais informações e como submeter projetos. Esses projetos são analisados por um conselho do Programa Internacional de Geociências, que é formado por 6 especialistas de notório saber, de alto nível, né, e também com seus respectivos suplentes, e o papel desse conselho é justamente analisar as propostas de projeto e analisar o monitoramento, né, fazer o monitoramento dos resultados desses projetos. Então, o Programa Internacional de Geociências, ele trabalha muito com essa rede, né, com esse aspecto dos recursos humanos, né, das pesquisas, do saber. Já o programa de Geoparques Globais da Unesco, eles funcionam como eu falei, né, como os laboratórios. É importante destacar que os geoparques, eles não se limitam apenas à riqueza geológica de um sítio. O conceito de geoparque é muito mais amplo. Isso também eu aprendi, né, estudando para vir aqui hoje apresentar isso para vocês. É um conceito holístico, né, que considera também as comunidades locais, a sociedade, a educação, a disseminação dos saberes locais, o fortalecimento da economia local. Então, o conceito de geoparque ele vai muito mais além do aspecto geológico, que é o aspecto principal, mas ele desencadeia uma série de valores agregados, por assim dizer. Então, são áreas icônicas, né, que servem para aumentar a consciência da sociedade, conectar as pessoas ao local, trabalhar o sentimento de pertencimento e orgulho daquela região e fortalecer a identificação das pessoas com a área. Então, acho que isso é muito interessante no aspecto dos geoparques. E também fortalecer a economia local através do geoturismo, né? Por isso que existe um grande interesse também na criação de geoparques para explorar a questão do ecoturismo, do geoturismo, criação de novos negócios inovadores, novos empregos, né, e novas capacidades. Então, realmente, a agenda de geoparques está aí para inovar e para criar essas condições. Hoje, no mundo, existem 161 geoparques em 44 países, que somam 325 mil quilômetros quadrados de área. Eu, assim como o Ricardo Riso, né, do Ministério de Relações Exteriores, eu fiquei bastante impressionado de descobrir que o Brasil só tem apenas um geoparque, né, diante de uma geodiversidade que nós temos aqui na América do Sul e no Brasil. E eu curiosamente, né, peguei a lista dos 161 geoparques e fui dividindo aquilo por continentes. E eu vi que 89% dos geoparques estão na Europa e Ásia, né, sendo na Europa 49%, 79 geoparques, né, e na Ásia 40%, 64 geoparques. Então, esse conceito de geoparques ele veio muito forte, né, dos continentes europeu e asiático, e ainda está sendo amadurecido, né, nos outros continentes, né, no continente africano, na Oceania e nas Américas. Nas Américas, nós temos apenas 13 geoparques, sendo apenas um no Brasil, que foi o primeiro que foi criado no Brasil, e o primeiro da América do Sul, que é o Geoparque Araripe. Então, nós temos aí esse exemplo, né, que está localizado no Ceará, é o primeiro parque geológico das Américas, que é reconhecido pela Unesco em 2006.
mas realmente eu vejo um potencial enorme, né, no Brasil de novos geoparques devido à imensa diversidade de paisagens geológicas naturais que nós temos aqui. Importante destacar também os 4 pré-requisitos essenciais para uma candidatura a geoparque, né? Então, esses são pré-requisitos essenciais, né? Primeiro, tem que ser um sítio de patrimônio geológico de valor internacional. Ou seja, esse valor internacional tem que ser avaliado por profissionais específicos, né, cientistas, e com base em pesquisa publicada internacionalmente, revisada por pares, né, com peer review. O segundo pilar, aí, o segundo pré-requisito essencial para uma candidatura é a questão da gestão. Os geoparques globais da Unesco são administrados por um órgão com existência legal reconhecida pela legislação nacional. Isso é muito importante reforçar. Esse órgão ele deve estar devidamente equipado para atender toda a área e deve incluir todos os atores e autoridades locais e regionais relevantes. Eles exigem, então, um plano de gestão, né? Tem que ter um plano de gestão, tem que ter uma visão estabelecida para aquela área, acordado por todos os parceiros que atendem às necessidades sociais e econômicas das populações locais. O terceiro pré-requisito é o da visibilidade, né? Os geoparques, eles devem promover o desenvolvimento econômico local sustentável, principalmente por meio do geoturismo. Então, são áreas icônicas, são áreas que têm que estimular o geoturismo, e atrair visitantes, né, com potencial para educação e disseminação de informações. E o quarto pré-requisito é a questão do intercâmbio e cooperação. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, né, essa rede de geoparques, né? Então, esse trabalho em rede, e eu reforço o que o Ricardo Riso já disse, né, é muito importante, e é muito impressionante de ver no Brasil o quanto que geoparques aspirantes já se conectam, já se conversam, já se organizam. Então, é mandatório, né, que o geoparque faça parte de uma rede, principalmente através da rede global de geoparques, ou das redes regionais ou das redes locais, né? Então, esse é uma marca registrada, por assim dizer, do conceito de geoparque no âmbito da Unesco, né? Esse networking, a rede. Bom, rapidamente aqui, é importante também entendermos como é que se dá o processo de candidatura, né? Porque a gente recebe muitos contatos, alguns telefonemas, alguns e-mails solicitando apoio para a candidatura, como é que funciona. Então, eu extraí essa informação, né, do site. Eu acho que no site isso está muito claro, né, no site do Programa Internacional de Geociência e Geoparques da Unesco, o site internacional, né, da sede. Ali está muito claro, né, basta vocês entrarem lá, tem todos os tópicos descritos, como é que se dá o processo de candidatura, inclusive os formulários, né, as informações que têm que ser preenchidas, mas eu queria passar rapidamente aqui, porque eu acho importante essa informação. Primeiro passo, antes de mais nada, quando um candidato a geoparque global ele deve ser encorajado a contatar inicialmente outros geoparques que já existem, já são estabelecidos, ou o Comitê Nacional de Geoparques, caso exista no país, né, que é o caso aí que o Ricardo Riso falou, né, esse colegiado que está sendo criado. É importante fazer uma consulta prévia para dirimir dúvidas e preparar essa candidatura. Posteriormente, o candidato a geoparque envia uma carta de intenções através do canal oficial, né, que seria o segundo passo. Idealmente, essa carta deve chegar até dia 1º de julho do ano da aplicação, e os canais oficiais é justamente a Comissão Nacional da Unesco ou o órgão governamental responsável pelas relações com a Unesco, ao Secretariado da Unesco. No caso aí, o Ministério de Relações Exteriores. E o terceiro passo é enviar o dossiê de inscrição por meio do canal oficial, que é toda aquela documentação que tem que ser preenchida, né, no período entre 1º de outubro a 30 de novembro do ano de candidatura. O quarto passo seria, após o 1º de dezembro, o Secretariado da Unesco verifica esse dossiê de inscrição, se está completo, e processa essa informação. E esse período, né, de 1º de dezembro, ele passa para a quinta etapa, que é uma avaliação documental do valor internacional dos sítios
da área candidata por profissionais científicos especialistas, né? Esse processo de avaliação documental, né, que ainda não é uma missão, né, de especialistas no local, mas uma avaliação documental, ele pode perdurar aí de janeiro até março. E finalmente, em maio, né, a partir de 1º de maio até 15 de agosto, são feitas as missões de avaliação de campo para a preparação de um relatório de avaliação de campo do Geoparque, que é o que vai complementar essa avaliação desktop análise, né, avaliação documental. E, finalmente, em setembro, o Conselho Global de Geoparques, ele analisa a candidatura com base em toda a documentação que foi do processo documental e os relatórios de campo, e aí ele passa, então, a recomendar as decisões, tá? Então, antes de eu passar para o próximo slide das decisões, é importante mencionar que esse processo, ele demora aí 1 ano, então não existe, não podemos ter pressa para a consolidação de um geoparque. E a partir, então, desse passo, né, nós temos aí 3 rotas, né? Uma rota que eu coloquei aqui em sinal verde, né, que é a rota do aceite da candidatura, a rota da revisão da candidatura e a rota da rejeição da candidatura, sinal vermelho, né? Então, a rota verde de aceite, né, ela passa, então, a compor a pauta da diretoria da Unesco, através da nossa diretora-geral. O Conselho Executivo, ele toma a decisão e endossa a nomeação, e uma vez endossado pelo Conselho Executivo, a área recebe o título de Geoparque Global da Unesco e deve tornar-se membro do Global Network, né, da rede global de geoparques, para consolidar, por fim, aquele processo. No caso de revisão, né, o Conselho ele adia a candidatura e solicita melhorias no projeto. Então, o candidato prepara um segundo relatório e ressubmete aquilo com as melhorias que foram recomendadas, e o Conselho, por fim, ele toma uma decisão final pelo aceite, aí vai pela rota verde, ou rejeição, rota vermelha. E pode acontecer também do Conselho rejeitar logo de primeira a candidatura, entendendo, né, que aquele candidato precisa se inscrever novamente para ser considerado, para ser passivo de designação de candidatura. Bom, o papel do escritório da Unesco junto aos aspirantes e projetos de geoparques, é importante a gente mencionar que o escritório da Unesco em Montevidéu, ele representa, ele é o nosso escritório regional de ciências, né? Então, ele é o Centro Regional de Ciências e Tecnologia da América Latina e Caribe. E nesse escritório há uma coordenação regional do Programa Internacional de Geoparques para a América Latina e Caribe, que seria como se fosse um braço, né, desse programa aqui na América do Sul. A pessoa responsável por essa coordenação é a Denise Gorfinkel, que é a coordenadora do Programa Internacional de Geoparques para a América Latina e Caribe. E essa coordenação é responsável, então, por dar o apoio técnico, orientações acerca das candidaturas, facilitar a articulação e mobilização de redes de especialistas, promover o intercâmbio técnico junto às redes regionais e globais. No caso das redes regionais e globais, a global seria o Global Geopark Network, né, GGN, e regional nós temos a Rede Geoparques da América Latina e Caribe. Então, nós temos também essa representação aqui na América do Sul e Caribe. E o papel também dessa coordenação é fomentar a criação dos comitês nacionais e outros colegiados relacionados e promover eventos e encontros sobre geociências e geoparques. O que a Unesco não pode fazer, né? Isso é importante deixar claro também, né? O que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Os escritórios da Unesco, eles não devem endossar candidaturas, devem manter uma aderência a um código de ética, garantindo a transparência e evitando possíveis conflitos de interesse. A Unesco também não substitui o papel dos comitês regionais ou nacionais de geoparques. A gente trabalha em conjunto, mas não substitui o seu papel. E os representantes da Unesco, eles também podem fornecer orientações sobre candidaturas, podem e devem, né? Mas não podem intermediá-las, tampouco aprová-las. Isso tem que ficar bem claro, essas condições. Bom, por fim, rapidamente aqui, porque o meu tempo já se esgotou, apenas 2 pontos de considerações finais.
Apenas um geoparque brasileiro não captura toda a geodiversidade brasileira. Há uma lista significativa de candidatos potenciais. Eu fiquei muito impressionado de ver a apresentação do professor Carlos na sexta-feira passada, né, sobre o levantamento do número de geoparques candidatos potenciais. Eu fiquei realmente impressionado de ver o quanto que existe, né, de demanda e de oferta, né, de riqueza. Então, a gente tem que trabalhar, né, esse fato, né, essa fila de candidatos, ressalvando-se o fato que apenas são aceitas 2 candidaturas por país a cada ano. Então, a gente tem que fortalecer os mecanismos aí de avaliação, né, fortalecer os colegiados, no caso, o Comitê Nacional. Então, eu agora que estou apresentado, né, o Ricardo Riso, a gente vai procurar trabalhar conjuntamente para fortalecer e dar a atenção necessária para a gente tratar dessa agenda com a atenção que ela merece. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Deixo aqui meus contatos e agradeço e parabenizo novamente a coordenação do evento. Muito obrigado, Glauco. Também de forma bem esclarecedora, né, amigo André? Com oportunidades de externar esse conhecimento. E como você bem disse, né, a gente pode brincar, você fez o dever de casa, e muito bem feito, né? E muito bem feito. Parabéns, Glauco. E a ideia, justamente, do webinar, como você falou no início, é essa. É de a gente estreitar esses laços, que o Ricardo muito bem falou no início, mas também de repassar esse conhecimento junto a todos que estão à frente, né, sejam aqueles que estão mais engajados com a criação dos projetos de geoparque, mas também aqueles que estão no território, desenvolvendo suas atividades no dia a dia, as comunidades, para elas perceberem o quão grande isso é a nível internacional e que o seu território, com esse trabalho bem feito, vai estar como, né, vitrine junto a várias ações, dentre elas a que você bem citou, que é sobre o turismo, né, dentro de uma perspectiva aí de produção de novos roteiros, né, de visitas organizadas, de produtos, alguns tematizados, levando, né, a nomenclatura internacional de geoprodutos, né, a questão gastronômica, dentre outras. Então, Glauco, muito obrigado, né, pela oportunidade. É um prazer enorme te conhecer, mesmo virtualmente. A gente vem trocando aí informações via WhatsApp e e-mail, mas a nossa realidade é essa que você viu na última sexta, com várias informações, e essa que a gente segue hoje, tá bom? Então, fica por aí, participa com a gente, né? Ao final da manhã a gente vai ter perguntas, provavelmente algumas direcionadas a você, que a gente vai dar continuidade aqui ao processo.